governador disse aí que está esperando que... Uma espécie de plano da sociedade, um projeto. Um plano da sociedade, um projeto. Deve ser essas reuniões que ela tem com a equipe Lagartixa, né? Fátima, ela lança um projeto de terceirização de culpa no Rio Grande do Norte. Ela terceiriza tudo como se ela não fosse a chefe do executivo ou se ela não fosse a governadora do estado. Por exemplo, o baixo número de leite, de quem é a culpa? Segundo ela, de Robson. A falta de EPI, de quem é a culpa? É de Bolsonaro. A demora na apresentação de um plano de reabertura de comércio. A culpa é do grupo científico, que não está estudando isso e ainda não apresentou. Só para entender, esse grupo científico é do governo do estado? Eu acho que se fala desse grupo científico, deve ser daqueles meninos lá, escolhido pelo consórcio, de Nicoleles, de Ricardo Valentim. Essas reuniões que inclusive você participou de uma do governo estadual com as entidades de classe. Ela marcou outra reunião com um grupo formado por esse grupo reduzido. E aí teve essa reunião anteontem e não saiu. Então parte desse plano também, ela imagina que saia desse grupo também. Deve ser. E ela também, Enio, ela fala da falta de controle das divisas. Isso aí é a culpa dos municípios. Então tá tudo, todo mundo tem sua parcela grande de culpa. O próprio secretário também fala da população. Esse pessoal também que vai pra fila da Caixa Econômica também é culpado. Só quem não tem culpa são eles. É o secretário, adjunto, a governadora do estado. Todos são culpados, só quem não tem culpa é o governo do estado. Não, o governo do estado não tem culpa, segundo eles. Você pode olhar aí deu uma pergunta aí, e o plano? Assim, quer dizer que a senhora não tem plano? Não, tem um plano. Mas não tem plano. Ela retruca. Não, ela diz, não é questão de eu ter plano, não. Né? Ela diz, ela dá logo, ela dá uma negativa, mas quando na verdade não existe. Olha, eu queria fazer um estudo, se eu tivesse tempo, eu faria um estudo de quantos grupos tem aberto no governo do estado, do dia 1º de janeiro de 2019 até hoje. Tudo se empurra com a barriga, vamos formar um grupo, uma plenária, um debate. Esse nhenhenhen petista que ela foi eleita para decidir. Ela tem uma procuração do povo baseada numa Constituição estadual e federal, que ela tem todo o poder, dentro das limitações dela, ela não tem poder, é para proibir uma aglomeração numa carreata. Aí ela toma a posição. E o povo também já não engole mais essa história de terceirizar a culpa, não. Não engole, o povo não engole mais. A governadora está correta quando disse que não deve ser o governo o único a participar disso. E aí eu volto ao início do meu comentário. O problema é que nem governo, nem o GT formado lá com agentes das federações tem conseguido elaborar algum tipo de medida. Hoje eu vi uma pessoa que me cobrava algum tipo de resposta de uma reunião que eu vi ontem no Cinti, e ela disse assim: você pode levar esse pleito a 96, de que a gente está atrás, de ver dentro daquela questão da greve. E ela foi e me narrou o seguinte: a reunião demorou 3 horas. Eu disse: chegaram a que conclusão? Ela: nenhuma. Porque se conversa, e no final não há nenhuma conclusão. Esse é o ponto 1. O ponto 2, quem se der o trabalho de agora e no @Fátima Bezerra, no Twitter, tem 3 Fátimas lá ao longo de hoje, ao longo do dia. Ela participou, aliás, a primeira é essa que deu a entrevista aí, a Diógenes, em que critica a falta de parceria do governo federal. Existe essa falta de parceria, existe. O governo federal está sendo muito habilidoso em atrapalhar o combate à pandemia, isso é um fato. Aí, na sequência, no meio-dia mais ou menos, ali, ela participou de um evento do PT em que tinha, evidentemente, um tom político. No fim da tarde, ela postou uma foto em que participava de uma reunião com o ministro da Saúde e anunciava ali, como gestora do nosso estado, o anúncio de medidas que ela e outros governadores do Nordeste estavam fazendo, algo que também foi tuitado pelo Camilo Santana, de demonstrar que os governadores do Nordeste estão unidos, fazendo a comunicação institucional junto ao Ministério da Saúde. Só que até essa reunião com o ministro da Saúde, o Tais, que está mais perdido do que cego em tiroteio, a chefe do Executivo Estadual passou o dia criticando o governo federal. Me lembra até certa conduta que eu explorei ontem lá
no blog do Dina, de como os agentes que representam o setor produtivo do Estado também têm um duplo padrão, porque cochicham baixinho que querem a retomada do comércio e não tem coragem de dizer isso abertamente. Na hora que é para falar a governadora, apenas balbuciam e são muito bravos, muito corajosos. Você está falando em relação àquele vídeo também de ontem, aquele vídeo das postado máscaras lá no Instagram na conta da CDL Natal. Então, o resumo da ópera todinho é que o que eu vi aí, uma ação puramente midiática, porque também você não pode isentar, ela tem que se lembrar que ela não pode se isentar da responsabilidade que tem. Ninguém imaginou que iria haver uma pandemia de Covid-19, mas a pandemia está aí, o prefeito é Álvaro Dias, a governadora é Fátima Bezerra e o presidente é Jair Bolsonaro. Dos três, se esperam atitudes que devemos cobrar dos três. Não adianta terceirizar culpas quando a gente vê que o governo, em que pese as dificuldades, também tem sua parcela de contribuição no que está acontecendo. E é a mesma fato, ela também usa o Instagram dela, que é uma espécie de diário oficial, e ela comemora que o secretário de Recursos Hídricos do governo acabou de realizar uma ligação para ela, direto à obra da barragem de Oiticica, que é uma obra importantíssima lá do Seridó, e ela disse assim, que o Denox Brasil vai liberar 50 milhões de reais para o término da construção dessa barragem, que já vai com 3 ou 4 vezes o valor inicial de orçamento. Mas assim, como fosse uma grande obra dela, quando na verdade, lembrando que o Denox Brasil é um órgão do governo federal, que é administrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, Fátima, ela terceiriza todos os problemas e particulariza todos os méritos, como se fosse alguma coisa dela, certo? Quando o recurso é federal. Mas os problemas não. Os problemas têm que ser terceirizados. Infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Norte, não se bate, não se fala, não se esperneia. Eu vi uma nota de empresário do governo lá do Ceará, dura contra o governador Camilo Santana. Aqui ontem eles fizeram um vídeo, e nesse vídeo aparecem vários líderes empresariais, gente muito séria, que eu conheço. Tem dois que eu tenho admiração, o José Lucena e a Fran Miranda, e eles lá pregando o uso de máscara, como se fosse uma grande... Meu amigo, é um vídeo que, apesar de bem produzido, o texto é infantil, o texto é primário. Eu até brinquei há pouco no blog, hein, dizendo assim, será que eles vão lançar um vídeo fazendo uma dancinha do TikTok, né? Que tem agora que as crianças veem lá uma pessoa e fica imitando lá com os bracinhos, para lá pra cá. Eu só espero isso, quando na verdade a discussão é muito mais séria. E Fábio fica empurrando com a barriga. E eu tive a oportunidade de ver esse vídeo, e quando você espera que os representantes da sua categoria sejam firmes, né? Aí lançam um vídeo daquele que infelizmente ficou circulando em todos os grupos e virou motivo de chacota, né? Infelizmente, ali estava, como você disse, os principais representantes das classes, e aí fizeram um vídeo daquele. Eu queria saber como foi a reunião para essa grande decisão. Será que demorou 1 hora, 2 horas, 4 horas? Você vê que eles estavam no mesmo cenário. Pior de tudo, eles se juntaram, ou pelo menos usaram o mesmo cenário, para gravar aquilo, que é tosco. É tosco, porque assim, é uma campanhazinha de 5ª categoria. É isso que eles têm a dizer à sociedade. Use máscara. É uma mensagem que, inclusive, mascarada da realidade. Tem ali vários empresários de sucesso, pessoas extremamente bem-sucedidas, de lojas e empresas de grande reputação aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas que não é a realidade. Talvez eles não viram a realidade do comerciante pequeno, comum. Você chega para um comerciante que estava esperando alguma coisa, um posicionamento do colega que comanda a entidade, que o cabo está já quase falido, e aí veio o negócio daquele use máscara. Eu imagino a frustração. Eu tava conversando com outro... Frustrante e lamentável. Eu tava conversando ontem com um comerciante que tem loja no Natal Shopping. E ele disse, Gustavo, tem vários lojistas que o grande problema deles é no dia que o shopping vier a abrir, que não deverá abrir nenhum dia no mês de maio, eles não têm mais capital, eles não têm mais condições
de continuar o negócio. E eu tive andando aqui em Natal, porque tem muitas lojas fechadas e às vezes a gente confunde. Mas a quantidade de lojas que já fecharam as portas em definitivo nesse último mês é assustador. A quantidade de demissões, contratos reduzidos. Ontem, essa mesma FEComércio que tem o SESC e SENAC, são 3 entidades aí ligadas, ela reduziu o contrato de inúmeros funcionários, fez demissões em massa, porque é a realidade que está acontecendo. Eu não estou criticando nem as demissões nem a redução, mas você vê que uma entidade do Sistema S, que é são jorradores de dinheiro público, certo? E aí eles estão enxugando. Você imagine aquelas pessoas que vivem de apurado. E quando a gente fala de comerciante, meu amigo, a gente não está falando de milhão, não está falando de centenas de milhares, não, nada. A gente está falando de apurado, de gente que apura R$500 por dia, 400, e apurado não é lucro, né? Então, assim, são de pequenos comerciantes de realidade bem dura.